Olha só, as latinhas, elas são muito procuradas por catadores autônomos e cooperativas de reciclagem porque elas são mais lucrativas. Mas tem outras latas, como as de sardinha, de atum, que são feitas de aço com revestimento de estanho. E mesmo sendo também recicláveis, elas não têm um preço assim tão alto quanto as de alumínio, né? As de alumínio são aquelas do leite em pó, nem sei se tem mais outras quais tem. Agora de cabeça. Mas por que eu estou falando isso? Porque para te trazer uma arte sustentável e uma boa dica de reaproveitamento de materiais, a Cláudia Fulan vai nos ensinar esses lindos oratórios de São Francisco. Tão lindos. Você pode pôr o divino, pode pôr outros santos, né? Bem-vinda, Exato. Cláudia. Muito obrigada, Rogerinho. Olha, é até uma ótima dica para você colocar lá num altar que você tenha, num aparador de casa, né? Exato. Até numa mesa de trabalho, às vezes a gente tem Sim. aquele cantinho e precisa de uma proteção. É um objeto pequeno que vai bem em qualquer lugar. Olha, ali você apresentou ideias com as latas de atum, que eu já logo identifico, e também as de sardinha. E comida de gato. Ah, tem comida de gato também? Também dá certo. Olha, também é uma boa sugestão, viu? Vamos começar porque tem muita coisa pra gente decorar. Sim. O que a gente vai precisar? Basicamente, uma lata de sardinha, atum, tanto faz. Tá. Primeiro Hoje em passo. dia tá mais fácil. Antigamente a gente tinha que ir com um abridor de latas e ela ficava toda Exato. recortada. Podia se machucar. Aqui não, hoje em dia você já tem aquela coisa de puxar, né? Isso. E já As fica duas retinho. latinhas já vêm com esse abre fácil. Então, Uhum. ajuda muito porque não dá aquela rebarbinha. Certo. Mas caso seja, às vezes, aquela lata de sardinha maior, a maioria das marcas tá. não vem. Tá. Então, o que eu indico? Pega um martelinho e vai batendo essa lateral Uhum. aqui, se ficar com rebarba, só Tá. para evitar algum tipo de acidente, Perfeito. tá? Ótimo. Primeira etapa aqui, Rogerinho, higienizar a minha lata. Uhum. Tá? Então eu retiro o papel, a cola, qualquer tipo de oleosidade. Então deixa lá de molho com detergente. A cola, às vezes, do rótulo, né? Isso. Tirou? Ótimo. A lata higienizada, eu vou começar o primeiro processo de pintura, que é o quê? A aplicação de um primer, tá? E eu indico fazer com a esponjinha, o lado macio da esponja. Tá. A aplicação na peça inteira, com leves leves apertadinhas. Uhum. E eu vou fazer isso por 2 mãos por toda a lata, dentro e fora. Tá. Tá? Perfeito. Só Isso esponjar. daqui, faço a primeira mão, espero a secagem e repito uma segunda vez. Uhum. Por quê? Às vezes, a lata ela tem ou desenho, ou ela tem escritos. Então, eu aproveito, dou uma regularizada aqui, dou uma escondida sim, com o sim. primer. E ele vai ajudar a segurar a tinta Que você com quer mais escolher a cor. eficiência. Porque daí você Exato. vai dar uma cor. A né? cor vai ficar bem mais pigmentada do que só simplesmente eu utilizar a lata direto. Tá. Bom, é importante que a minha lata esteja seca para a gente começar, tá? Uhum. E aí a gente vai pensar como que eu quero a minha lata. Então eu sempre gosto de pensar em kitzinhos de retalho, que às vezes a gente tem aquele retalhozinho. Sempre tem aquelas caixas cheias de retalhos. Sempre tem. Aí o que a gente faz? Eu vou precisar, gente, é um retalho pequeno, Uhum. que seja o suficiente para caber o fundo da minha lata. Tá. E isso daqui é uma etapa bem legal, porque vai definir que cores que eu vou pintar a minha lata, Rô. Então, Uhum. eu tenho que pensar qual a cor do meu fundo para eu harmonizar a lateral e a Certo. parte externa da minha lata. Perfeito. E também as fitas que eu vou usar, mas isso daqui é o guia para as minhas cores. Tá. Para esse projeto aqui hoje, eu vou utilizar um tecido que não poderia ser outro, que é de bolinha, que eu adoro as bolinhas. Sim, poá, né? Sempre. É. Muito lindo. E o que eu vou fazer, Rogerinho? É. Vou fazer uma marcação simples.
Tá. Vou fazer uma marcação aqui, só para ter o fundo desenhadinho aqui com o redondo, para que eu possa vir e cortar o meu círculo. Tá, aquele que vai ficar de fundo. Isso. Venho, faço o recorte Uhum. desse círculo e vou conseguir isso daqui. Pronto. Essa etapa aqui é bem gostosa, criançada em casa de férias, bota para Você cortar. não pode ficar sem os pontos. Não aguento. Não aguento, Rogerinho. Se não tem o pontilismo, vai no tecido. Ah, a gente força um pontilismo. O que é interessante? Esse recorte aqui, ele tem que caber exatamente tá. no fundinho da minha lata, Perfeito. porque ele que vai ser o fundo do meu oratório. Tá. Mas eu não vou pôr agora, tá? Eu só recortei aqui porque a gente precisava da latinha seca ainda. E aí, eu vou fazer o quê? Eu vou agora pintar e tinta, aquela tinta acrílica simples. Tintinha comum, não precisa ser uma tinta de muita cobertura, por quê? A nossa lata já está com primer. Tá. Então ela vai absorver e vai ficar uma cor bem legal. Uhum. Eu aqui no meu projeto coloquei as cores como turquesa e laranja. E eu vou cobrir o fundo e a lateral da minha lata com a tinta turquesa. Certo. Como eu já passei o primer, Rô, a minha tinta ela vai pigmentar super bem. Uhum. Eu venho aqui, A gente contorno. já observa aí, né, Ró? Exato. Se eu não tivesse passado essa cobertura primeira do primer, eu poderia ter primeiro uma perda de segurança da tinta, porque ela poderia descascar, Certo. e eu teria que fazer, de repente, mais mãos de tinta. Então, é legal que a gente faça esse primer sim, tá? Tá. Na hipótese da pessoa não ter um primer, tinta branca já ajuda, resolve, né? ajuda bem. Hoje também tem tintas que você não precisa ter esse preparo, né? Exato. Então é fácil de você encontrar no mercado. Essa peça aqui que a gente está fazendo hoje, Rô, é uma peça bem democrática. Que a gente vai fazer com os materiais que nós temos em casa. Né? Em casa. É justamente... Pra pessoa pegar e fazer. Exato. Comeu pra uma gente sardinha, um aproveitar. atum, já guardou a lata aí, ó, pra fazer. Olha, Né? todos os meus amigos, famílias... Já juntam, né? Por favor. Bom, terminei a parte verde, Você Rô. vai passar pra essa? Eu passo para essa. Que Por aqui, quê? ó, já pintou externo. Aqui é só a parte de pintura, gente. Uma ou duas como fica mãos de linda. tinta, tá? O laranja com verde, ele fica super legal. Muito bonito. Eu apliquei o laranja por fora, laranja escuro, e por dentro o verde turquesa, Ótimo. tá? E agora que a gente vai Já começar a brincar. transformamos, né? Já deu uma transformamos. carinha nova. O que é legal nesse processo? Que eu falei do retalho. A gente pode utilizar imagens em MDF, biscuit. Às vezes a gente tem aquela Nossa Senhora pequenininha. Às vezes um Sim. santinho. Uma imagem né? impressa. Qualquer coisa. Essas caiba. imagens aqui você já comprou pronta ou você que pintou? Essas daqui são de imã de geladeira. Ah, imã de geladeira. Eu tô aproveitando a peça que eu tinha lá em casa. Mas, ó, esse daqui é um biscuitzinho simples. Lindo, né? Uma resina. É uma né? resininha Alguma coisa que você simples que eu só peguei a resina para deixar ela branca. Eu bati o dedo com tinta dourada para dar uma carinha diferente nela. tenha. Pronto. E poderia ser também uma figura impressa. Sim, verdade. Recorto. Qual que é o meu cuidado? Saber se essa peça cabe dentro da latinha. Por isso que tem que ter o imã? Não, na verdade aqui é só para ficar fácil para eu empinar a peça. Entendi. Porque se eu pusesse outra, ela ia escorrer. Então, Tá. aqui é só para o cuidado que eu tenho que ter. É se a Aham. minha peça vai caber dentro da Certo. latinha, tá? Nós vamos colar o tecido. Colei o tecido com cola branca, tá? Deixar a cola branca, às vezes se ela estiver um pouquinho mais velhinha, dissolve um pouquinho na água, para que ela fique bem lisa e a gente consiga fazer, grudar o tecido dentro da minha latinha, Rô. Ótimo. Como que eu faço isso? Passei a cola, eu venho com a ajuda de um pincel no cantinho e eu vou apertando delicadamente
para que ele grude no viezinho que fica aqui, ó. Né? Que a Aquela latinha, ela dobrinha. tem essa dobrinha. Tem. Então, com a cerda do pincel, eu vou dando leves apertadinhas e ele Certo. gruda. Perfeito. E aí a gente vai ficar assim. Assim, ó lá. Que é a latinha que Estão a me gente vai avisando terminar. aqui, que você sabe que a gente tá numa meta para chegar nos 155 mil. Estão me avisando que faltam quantos, diretor? 77 seguidores para a gente chegar aí nos Pouquinho. 155 mil, hein? É, vocês sempre representando muito bem, viu? Eu acredito que até amanhã a gente vai conseguir. Muito obrigado. Vai seguindo a gente lá em Faça Você Mesmo TV, hein? Rô, como eu Essa falei... aí você já pintou. Não, essa daqui eu já fiz Não, o fundo. com as bolinhas. Essa daqui eu já pintei. Tá. O que eu fiz aqui? Depois que eu colei, eu adoro a bolinha, né? Claro. Eu fiz uma gracinha aqui fora da lata, Hum. fazendo, como o pinta-bolinhas, eu fui fazendo bolinhas aleatórias, tá? Só isso. Não é nada excepcional, não tem uma medida, simplesmente eu fui fazendo bolinhas Uhum. ao redor da lata. Por quê? O meu tecido era de bolinha, então eu fiz o quê? Uma sequência de bolinhas aqui. Quem que tá dando a ideia, Felipe? O Luiz, nosso diretor de imagens, está dando uma ideia. Eu pensei até na Páscoa. Ah, não é? Quem que é? O operador de GC, mas é porque o Luiz que tá aí também, né? Então tá. Ele não tem ideia nenhuma, né? Tá o Luiz, o operador de GC, tá dando ideia que essas latinhas também servem para você colocar doces, balas, pode colocar naqueles saquinhos, quem Sim. faz confeitaria, e aí você já envolve, olha. Exato. Gostei. E reutiliza Tá uma vendo? coisa que geralmente vai para um lixo comum, É. infelizmente. Olha como fica lindo com as bolinhas, ó. Fica, olha que delicadeza. Pode fazer coraçõezinhos. Pra Páscoa fica legal, né? Fica. Fica Dá pra legal. fazer. Pro Ó, Natal, essa cor faz tá pro super Natal. Páscoa. É, tá mesmo. Agora a gente vai decorar. Agora nós vamos decorar. O que a gente vai precisar? Então, de uma imagem, aqui eu fiz a Tá. sugestão de um São Francisco. A gente pode utilizar materiais que às vezes a gente Eu acho que você recebe. podia fazer com a Nossa Senhora, hein? O que que você Podia, acha? ótimo. Né? Só Porque trocar. já tá São Francisco lá, né? Sim, Vai te atrapalhar aí? Não. imagina. Não? Ela nunca atrapalha. Ó, aqui eu fiz a sugestão de usar uma cianinha, Tá. mas poderia ser uma fita de cetim. Às vezes vem na caixa de presente. Uhum. Eu guardo as fitas Sim. que vem. Então, Ó, fitinha pompom. pronto. O que mais que a gente pode pôr? Aquelas florzinhas. Ah, ela vai precisar de muita florzinha. Que são aquelas florzinhas de cetim. É. Posso utilizar pedrinhas, miçanga. Então não precisa ter o imã, né? Não precisa. Tá. O ímã aqui, Rô, é realmente só porque como a gente às vezes vai mostrar empinar pra aqui, câmera. Tá. eu tenho que já ter ela grudadinha. Perfeito. Mas, na hipótese de utilizar uma peça de resina, Também bonita, né? eu simplesmente pego uma cola e já Uhum. faço a fixação. Perfeito. Como que eu faço a aplicação? Cola branca ou a cola de silicone Silicone. líquida, Tá. tá? Ou ainda, gente, quem não tem a cola Instantâneo. instantânea, qualquer cola. Eu falei, hoje a peça é democrática. Isso, é o que tem em casa mesmo. de Hoje a gente vai fato. fazer com a cola de instantânea, porque ela vai ser bem rápida. Tá. Olha, mesmo sendo de ímã, eu vou aproveitar e vou fixar a pecinha, coloco a cola e vou fazer a fixação da Nossa Só Senhora. faltam 22 pessoas. Olha, Olha que maravilha. vamos lá, gente. Olha que linda que ficou. Já fica linda. Eu falei que ela fica linda. Nossa. Mas pra mim ainda tá faltando o quê? Flores, porque As não tem flores. flores suficiente. O que eu vou fazer? Vou fazer aqui, ó, uma lateralzinha aqui com 3 florzinhas de cada lado. Uhum. Ponho os 3 gotinhas e vou Capricho, fazendo né? a fixação. Você sabe que eu da tô tendo uma florzinha. ideia aqui? Você falou de imã. Uhum. Você falou de imã. Aí a gente pode colocar um imã nessa lata e colocar na geladeira. Sim. Olha que lindo que fica. Rô, eu acho que isso que é o legal da arte. É. Com uma ideia, a gente vai fazendo diversas outras opções. Verdade. Coloquei a flor nas 3 na lateral. É só Eu vou colocar envolver a uma cianinha cianinha, ou a por fita exemplo, do pompom. lado. Posso colocar a Tudo fita com a cola pompom, instantânea, né? tudo com a cola instantânea, fria, Gostei. branca. Gostei. Ó, olha que
Graça que fica. Mostra aí, ó. E já vamos passar os seus contatos para todo mundo te seguir, te acompanhar. Adorei! Ficou linda. Fica olha, linda, ficou né? linda. Cláudia, muito obrigado, Eu viu? que agradeço. Parabéns. Vou mostrar as outras peças que estão ali. É uma boa ideia para quem quer vender e ganhar um dinheiro extra, viu? Ótima. Gostei muito, muito mesmo. Pode colocar na árvore, fazer uma árvore de Natal com essas Sim. latinhas. Aí, olha, Aí põe a foto das famílias, dos Exato. parentes, né? o céu é o limite. Só de quem a gente gosta. Mostra lá em cima, tem uma que tem uma frase, ó. Gostei muito de uma frase aí. Eu não vou enxergar daqui o que é que está escrito ali. Love you to the moon and back. O que é isso? Te amo além, tipo, De outro por todo... mundo. É, Ó, por gostei. todo sempre, pra toda distância. Tá vendo? Chique, hein? Obrigado, meu querido. Obrigado por ter vindo. Boa semana.